meus queridos companheiros de jornada, essa jornada maravilhosa, que é a nossa jornada da transformação financeira. Hoje vou fazer uma aula maravilhosa, onde nós vamos falar sobre a importância de mantermos o nosso padrão vibracional elevado. Certamente uma das aulas mais importantes de toda a nossa jornada. Na primeira semana, nós começamos a alinhar a nossa vida, a nossa rotina e acrescentar uma busca e uma entrega a Deus, uma comunhão com Deus, com o universo, como você quiser chamar. Na segunda semana, nós fizemos limpezas extremamente poderosas para limpar todo o espírito de escassez, todo o sentimento de escassez, de falta, de miséria, de separação de Deus. E nessa terceira semana nós vamos dar continuidade à nossa jornada, agora falando a respeito do padrão vibracional, que é o objetivo de todo esse trabalho. Nós elevarmos o nosso padrão vibracional para vivermos exatamente cada um dos nossos sonhos. Então, todo esse conceito, todo esse entendimento, ele foi fruto do trabalho de um médico psiquiatra, pesquisador e filósofo espiritual chamado David Hawkins. E David Hawkins, ele criou um modelo revolucionário, extraordinário, para medir os níveis de consciência humana, a qual ele chamou de escala da consciência de Hawkins. Ele acreditava e acredita que o nível de consciência de uma pessoa, ela influencia diretamente a sua qualidade de vida, as suas experiências e a maneira como ela interage com o mundo. Ele inclusive tem um livro extraordinário que eu aconselho você também a ler, chamado Poder contra Força, uma anatomia da consciência, onde Hawkins apresenta essa escala, tá? E ele explica como as diferentes frequências vibracionais, elas refletem nos nossos estados emocionais, mentais e espirituais. Mas o que é essa escala da consciência? Por que ela é tão importante? A escala da consciência, ela, como eu falei, é um fruto do trabalho dele, onde ele conseguiu medir, através de técnicas, uma delas a cinesiologia. Você que é o meu cliente, você que já fez sessões de biomagnetismo comigo, de desbloqueio emocional, você já sabe que o nosso próprio corpo, ele responde a estímulos, né? Então, a gente consegue obter várias respostas através do próprio corpo. E Hawkins usou essa mesma ferramenta tão poderosa que é a cinesiologia, e ele conseguiu medir as emoções, os sentimentos, a escala da consciência humana. E esse é um trabalho extraordinário, é um trabalho onde a maioria, todas as pessoas que trabalham com reprogramação mental, reprogramação dos pensamentos, reprogramação energética, vibracional, tem esse estudo dele como base, tá? E é muito importante que você entenda, porque se você entender isso aqui, você vai compreender como que o universo literalmente ele funciona. Então, existem muitos sentimentos que o ser humano ele está, né, ali vulnerável, e existem sentimentos muito baixos, existem sentimentos mais altos, né? Então, o poder é quando você está vivenciando sentimentos de altíssima vibração, e a força é quando você está vivenciando um padrão de consciência baixíssimo. Então, você precisa fazer muita força, tem que ser tudo muito difícil, é tudo muito complicado. Enquanto que quando você atinge o poder, as coisas elas fluem na sua vida. Você é filho de Deus. Isso eu acredito que você já tenha como uma realidade. Se você está seguindo toda essa jornada, você já entendeu que você é filho de Deus. Jesus, ele tinha alguma dificuldade para criar aquilo que ele desejava, para chamar à existência aquilo que ele queria? Nenhuma, concorda? Porque Jesus, ele estava num altíssimo padrão vibracional. E esse é o nosso modelo, é o nosso objetivo, e tem que ser também o seu objetivo. Quanto mais
vibrando em altas vibrações você tiver, mais coisas extraordinárias você vai viver, tá bom? Então vamos lá. Os níveis de força. Então, a escala da consciência de Hawkins, ela vai de desde 20 Hz, Hertz é a unidade de medida, tá, que ele utilizou para mensurar os sentimentos, as emoções, a onda, né? Então, 20 Hz até 1000 Hz, que é o máximo, que é a iluminação. Cada nível, ele está sendo representado, ele representa uma frequência vibracional específica que corresponde a diversas emoções, crenças e percepções de vida. Então, Hawkins ele dividiu essa escala em dois grandes grupos, como eu tinha falado. Os níveis de força, são aqueles que estão abaixo de 200 Hz, e as pessoas que vibram nesses níveis, elas enfrentam dificuldades, medo e sofrimento. Aqui prevalecem emoções como vergonha, culpa, medo, raiva. A vida é uma luta constante, com uma tendência de reagir às circunstâncias e perpetuar padrões negativos. Então, enquanto nós vamos falando aqui, eu gostaria que você fizesse um exame de consciência, tá? Como é que está a sua vida hoje? Você tem andado em vergonha, em culpa, medo, raiva? Você tem a sua vida é uma batalha constante para sobreviver, para pagar as contas? O básico te falta para você ir num supermercado e poder fazer uma compra daquela que você gostaria de fazer. Você vai com tranquilidade? Você pode comprar tudo aquilo que você deseja, por exemplo? E olha que nós estamos falando de apenas sobrevivência. Nós não estamos falando aqui de luxo. Nós não estamos falando aqui de prazeres, de restaurantes, de viagens internacionais. Nós não estamos falando nada disso, tá? Então, se você está vibrando nessa vibração tão baixa, provavelmente a sua vida está desse jeito, tá? E agora nós vamos ver acima de 200 Hz, tá? Que são os níveis de poder. A partir do nível da coragem, que vibra em 200 Hz, ocorre um ponto de inflexão. Nesses níveis, as pessoas assumem o controle de suas vidas, conectando-se com sua essência divina e se tornando co-criadores conscientes da realidade. Emoções como amor, alegria e paz passam a dominar a sua vida. Olha que extraordinário. E é justamente isso que esse foi o meu objetivo quando eu lancei a jornada da transformação financeira. Foi elevar o seu padrão vibracional para que você pudesse, né, começar a co-criar cada um dos teus sonhos e dos teus objetivos. Então, eu gostaria também agora de voltar um pouquinho e falar um pouco mais sobre Hawkins, que eu acho que é interessante, tá? Vamos frisar aqui. Então, David Hawkins, ele utilizou a técnica cinesiologia, que é aquele teste muscular, para medir a veracidade e a força das afirmações. E através dessa técnica, ele mapeou os níveis de consciência. Ele descobriu que quando uma pessoa vibra em frequência elevada, a vida dela se torna mais harmoniosa e próspera, enquanto vibrações mais baixas levam às dificuldades e sofrimento contínuo. Em poucas palavras, o que Hawkins descobriu? Hawkins descobriu que um dos grandes objetivos e a nossa preocupação como seres humanos deve ser manter o nosso padrão vibracional elevado. Literalmente. Porque quando você mantém o seu padrão vibracional elevado, e a física quântica, a visão de mundo quântica, né, ela explica com muita precisão tudo isso. Todas as vezes que você emite determinada frequência, que o seu padrão vibracional está em determinada frequência, pode ser qualquer tipo de frequência. Por exemplo, digamos que hoje você esteja vibrando em 20 Hz, você esteja vibrando lá na vergonha. Então algo aconteceu com você não conseguiu superar, e você tem vergonha, você se sente um fracassado, uma pessoa que não deu certo na vida, como se todos os teus objetivos tivessem dado errado. Então você tem vergonha de você, vergonha da sua história, vergonha das suas conquistas, vergonha. Quando você vibra em 20 Hz, 20 Hz é a frequência mais baixa que foi catalogada, né? E nem precisa catalogar mais coisas menores do que essa, né? Porque é terrível 20 Hz.
A gente só consegue atrair para as nossas vidas, só vai chegar até você exatamente a frequência que você está vibrando. Então, se você está vibrando em 20 Hz, você só vai atrair situações para sua vida que vão trazer mais vergonha para você. Então, você vai passar vergonha, você vai ter situações de humilhação, de ser exposta, se você estiver vibrando a vergonha. Quando você aumenta a sua vibração, você aumenta também as infinitas possibilidades e o nível dessas possibilidades. Então, o nosso objetivo, e o meu objetivo particularmente como terapeuta, por isso que eu sou terapeuta sistêmica quântica integrativa, é justamente para trazer essa consciência para você de que através da elevação do seu padrão vibracional você consegue acessar tudo aquilo que você deseja. Esse é o sucesso do meu trabalho. Porque eu ajudo os meus clientes a elevar o padrão vibracional deles através da cura, através da liberação sistêmica, através das técnicas que eu tenho para desbloqueio emocional, desbloqueio intracelular, todas as memórias de dor e sofrimento que são dentro das células, né? E através do conhecimento. Então, assim, quando você aumenta o padrão vibracional, a vida começa a andar para frente. Não andar para trás, ela anda para frente, tá?